Fala pessoal, bem-vindos aí a mais uma aula de Geografia com o professor Leandro. Hoje é a segunda parte da aula sobre o Canadá. Legal? Esse país enorme que tem até uma folha de uma árvore importante ali do país na sua bandeira. Hoje nós vamos dar continuidade à aula falando sobre os aspectos demográficos e econômicos do Canadá. Então a primeira coisa, vocês já devem ter pegado o jeito que a gente usa para estudar. Tá? A sequência é sempre a mesma para todos os países e regiões. Então, olhando a pirâmide etária do mundo em 2020, vamos olhar a pirâmide etária do Brasil para servir como referência. Há lá uma pirâmide etária com estreitamento da base, alargamento do topo, típica de um país emergente. Uma pirâmide etária de um país mais subdesenvolvido, que da Nigéria, uma base larga, um topo estreito, muitos jovens e poucos idosos, e a pirâmide etária do Canadá, bem típica de um país desenvolvido, poucos jovens e muitos idosos na composição da população. Esta pirâmide etária, então isso que eu vou dizer para vocês, se aplica também à Europa, Japão, todos os países desenvolvidos, tá? Os países da Europa, etc. Então o Canadá, ele tem os problemas típicos de uma população envelhecida, que são muitos idosos recebendo aposentadoria para poucos contribuintes, proporcionalmente falando, gerando um déficit na previdência. Uma outra questão está relacionada à mão de obra, a PEA, população economicamente ativa. O Canadá é um país que está aberto para a imigração de mão de obra qualificada. Então os salários são altos, tem os requisitos a serem preenchidos, mas é um país atrativo para pessoas que têm um certo nível de formação e experiência e procuram mudar para o Canadá. Tem toda a questão de obtenção de visto, do trabalho e tudo mais, mas é um país atrativo justamente por não ser um país muito populoso, o Canadá, como nós vamos ver na sequência. Vamos agora ver os dados em relação à distribuição da população do Canadá e também os dados demográficos gerais. O Canadá é um país com a população mal distribuída, vocês podem notar aqui no mapa, que na porção sul do país, principalmente junto aos grandes lagos, na divisa com seu principal parceiro econômico, os Estados Unidos, o Canadá tem uma concentração maior de habitantes, ou seja, uma região mais povoada, densamente povoada, uma região com maior densidade demográfica. Já a porção norte do Canadá, a taxa é muito baixa de habitantes por quilômetro quadrado. Uma região que é um verdadeiro vazio demográfico, isso não significa que não tenha ninguém. Vocês lembram na aula anterior que eu falei para vocês dos povos inuites que vivem aqui na região norte do Canadá? Mas a densidade demográfica média é abaixo de 1 habitante por quilômetro quadrado. População mal distribuída e o clima ele é fundamental nesta má distribuição da população. Climas muito frios, quanto mais para o norte do Canadá, mais difícil é a sobrevivência. Isso afeta diretamente as atividades econômicas, tá? Vai pensando aí, daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, mas pense em questão de agricultura e também pense em questão de sobrevivência econômica. Que tipo de atividade econômica poderia ser praticada nessas regiões extremamente frias? A gente volta a falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas antes, vamos dar uma olhada, como é de costume, nos dados demográficos gerais sobre o Canadá. Utilizando o site de sempre como referência, o site da CIA, World Factbook, é esse levantamento que eles fazem anualmente. Clique em Pessoas e Sociedade e já está aqui. O Canadá é um país pouco populoso. Ele tem apenas 37 milhões de habitantes. É a população de um estado muito populoso do Brasil, tá? Vamos ver quanto que é a população do estado de São Paulo aqui, só para do estado de São Paulo, só para a gente ter uma referência. É um país inteiro que tem a população menor do que a população do estado de São Paulo, um pouco maior do que a população de Minas Gerais. O Canadá, gente, era um país pouco populoso, porque tem poucos habitantes no total. Ele é um país pouco povoado, por quê?
É um país muito grande, então a densidade demográfica média vai ser baixa, se eu não me engano, de 3 a 4 habitantes por quilômetro quadrado, em média. E população mal distribuída, como vocês viram no mapa agora há pouco. Os grupos étnicos principais do Canadá são grupos brancos, ó, como você pode notar, tá? Canadenses, ingleses, escoceses, franceses, irlandeses, porém existe ali, devido a um fluxo de imigrantes, uma porcentagem significativa de chineses na população do Canadá, indianos também, ó, mais indianos aqui, que aqui no caso seria o Paquistão, tá? Paquistaneses e outros grupos étnicos aí, se você somar, nem sempre dá 100%, porque um grupo pode ele ser simultaneamente de um outro grupo, tá? Muito bem, pessoal. Até dizendo isso aqui, né? São identificados com mais de um grupo étnico. As línguas, isso aqui é muito importante, é um dos poucos temas que caem sobre o Canadá no vestibular. Então fique atento para você não errar em hipótese alguma. O Canadá ele tem 2 línguas oficiais, o inglês e o francês, por conta da colonização e da presença marcante de franceses lá naquela questão de Quebec, que eu falei para vocês, uma das províncias do Canadá. E tem outros grupos étnicos aqui também, línguas que são faladas extra-oficialmente, mas as línguas oficiais são 2, inclusive as placas no Canadá, e tem que ter as 2 línguas, é obrigatório ter isso no Canadá. A religião, ele é um país majoritariamente católico e também tem em segunda religião a religião protestante. Isso está relacionado à influência da colonização também, tá? Mas é um país que tem ali sua maioria da população, digamos que adotam o cristianismo como religião. Mas tem outras religiões também. A estrutura etária, nós já vimos agora há pouco na pirâmide, é um país que tem uma proporção de jovens de 16%, e quando você compara com a proporção de idosos, a proporção de idosos é maior, tem mais gente com mais de 65 anos do que com menos de 15 anos. A média de idade é altinha, em média as pessoas têm 42 anos, e a taxa de crescimento populacional é baixa. O Canadá ele cresce menos de 1% ao ano. Ainda não é negativa, e você sabe responder por quê? Apesar das pessoas terem poucos filhos, a natalidade ser baixa, a taxa de migração é muito alta. Olha só. A proporção aqui, a cada 1.000 pessoas que tem no país, a cada ano entram mais 5,6 ou 5 ou 6 pessoas todos os anos como imigrantes para viver no Canadá. É um país muito urbanizado, outra coisa que merece destaque. A maioria esmagadora da população aí vive em cidades. E as principais cidades, você deve ter ouvido falar, já conhece: Toronto, com mais de 6 milhões de habitantes, Montreal, com mais de 4 milhões de habitantes, tem Vancouver também, Calgary, entre outras. Sendo que a capital ela é menos populosa do que essas outras cidades. Ottawa tem cerca de 1,4 milhões de habitantes. Muitos dados aqui, né? Não sei se você já deu uma olhada nos outros países, é legal comparar. Então, por exemplo, no Canadá, as mães têm o primeiro filho quando elas têm mais ou menos 28 anos. E a taxa de mortalidade infantil no Canadá, assim como acontece no Japão e nos países europeus, é muito baixa, bem típico de país desenvolvido. A expectativa de vida é bem elevada e a taxa de fertilidade é muito baixa. É abaixo da taxa de reposição. A taxa de reposição é de 2,1 filhos por mulher. É a taxa média, tá? Vai nascer 2 mais um pedaço. No Canadá é abaixo da taxa de reposição, ou seja, se continuar como está, a população do Canadá tende a diminuir. Porém, como eu falei para vocês, o que acaba compensando? A taxa de migração, que é bem alta. Legal, pessoal? Então, um país que tem quase 100% aí de acesso à água potável, saneamento básico, uma pequena parcela da população que não tem acesso e geralmente são que vivem em áreas muito remotas.
do Canadá, muito distantes. Vamos dar uma olhadinha também no IDH para ver a situação do Canadá neste índice tão conhecido e importante. Sempre você pode ir lá para a página 310, que é a página que tem o ranking. O Canadá está na posição 13º colocado no IDH, melhor do que muitos países, como o Japão, Estados Unidos, Bélgica, França, Itália. O Canadá tem um dos melhores IDHs do mundo. Este é um fato que você pode utilizar sim na hora que você for responder um exercício aí dissertativo sobre o Canadá. É uma das características do Canadá. IDH muito elevado e entre os melhores IDHs do mundo, pessoal. Fluxo migratório. Eu trouxe aqui um mapa para vocês. Ele é um mapa interessante porque ele não mostra exatamente a origem dos fluxos. Existem muitos americanos que vão morar no Canadá. Vocês viram que muitos chineses e indianos, então muita gente da Ásia vem para o Canadá, tentar a vida no Canadá, morar em qualquer lugar do mundo menos desenvolvido que o Canadá. Porque qualquer pessoa, por exemplo, um brasileiro, ele tende a querer ir para o Canadá para melhorar suas condições de vida. Mas os gráficos eles estão mostrando os tipos de imigrantes e as províncias que mais recebem. Então acho que isso aqui é bacana, você conhecer as províncias de Montreal e Quebec, são as que mais recebem imigrantes, sendo que grande parte dos imigrantes que vão para o Canadá são imigrantes econômicos, ou seja, o imigrante mesmo, que vai lá para tentar melhorar a sua vida. Famílias, e esta porção aqui são refugiados, que vão tentar a vida ali no Canadá quando eles acabam sendo obrigados a sair do país de origem por conta de guerra, perseguição política, religiosa e muito mais. Já nas regiões mais frias, mais ao norte, geralmente aqui no Nunavut, vão famílias, alguns imigrantes econômicos, mas olha a diferença do número de imigrantes que vão para essas regiões de Montreal e Quebec, as cidades, né, províncias de Ontário e Quebec, comparado aqui com as outras regiões. Bom, vamos lá, gente. Falando em províncias, eu tenho aqui um outro mapa para a gente dar uma olhada. Eu não sei se eu falei província de Ontário e Quebec. Pode ser que eu tenha falado província de Montreal e Quebec, foi sem querer, tá? Foi um errinho, porque a gente está sempre acostumado a falar as cidades de Montreal e Quebec. Então, se eu falei, você já está vendo aí que já está corrigido. Tudo bem, galera? Pegando agora a parte da economia, o Canadá, vamos começar analisando este mapa mesmo aqui. É legal você pegar a economia do Canadá, não tem muito o que a gente se preocupar, porque não é tão cobrado assim no vestibular, mas esse mapa de regiões ele ajuda um pouco você a entender as diferenças econômicas do Canadá. Aqui é muito frio, aqui já é o Círculo Polar Ártico, aqui fica congelado durante o ano todo. Então aqui a atividade econômica está relacionada à caça, pesca, coleta, uma vida assim mais primitiva. Se você já assistiu aquela série que passa no Discovery, tem no YouTube também, que são Homens do Gelo, normalmente é do Alasca que mostra, mas a vida aqui no Canadá é bem parecida com isso. Aquelas motos que andam na neve, a galera faz um buraco, assim, igual aquele desenho do Pica-Pau, faz um buraco no gelo para poder pescar. É uma coisa bem primitiva. Tá? Até faz aqueles igluzinhos quando vai para as regiões mais afastadas, mas ali tem de tudo, viu, gente? Tem aeroporto, tem mercado e muito mais. Então aqui, eu já falei atividade econômica. Aqui é a principal região econômica do Canadá, onde estão concentradas as principais indústrias, população também, as principais cidades, infraestrutura, tudo, tá? Indústrias, produção de tecnologia. O Canadá é um país que faz parte do G7, o grupo dos países mais ricos do mundo. Ele faz parte da OCDE, que é uma organização que concentra os países desenvolvidos. É um país que faz parte do NAFTA, né, que agora chama USMCA, que é o Bloco Econômico da América do Norte, um grande parceiro econômico dos Estados Unidos.
A língua ajuda, a proximidade ajuda, a fronteira ajuda, os grandes lagos, a história, o clima amistoso entre os países, os fluxos migratórios. Então, são países muito ligados. Esta região mais desenvolvida, esta região é uma região pesqueira, províncias marítimas, atividade econômica principalmente relacionada à pesca. Tem até aqui nessas regiões mais ao norte e também aqui a pesca de, vocês vão achar engraçado, mas é verdade, de icebergs, moçada. Eles vão, tem a pesca de peixe mesmo, tá? Eu tava falando, mas tô falando dos icebergs porque eles vão até o mar ali e com o degelo eles capturam grandes blocos de gelo e depois derretem esse gelo em garrafa para vender aquelas águas super mega chiques, que são águas puras e limpas e de milhares de anos que estavam ali presas nas geleiras que eles vão usar o gelo para derreter e engarrafar a aguinha. Legal, né? Bom, falta falar sobre essas duas aqui regiões. O oeste canadense tem Vancouver, que é um grande centro urbano, comercial, importante, universidades, mas também tem a questão da pesca, que é bastante forte aqui na região do oeste canadense. Finalmente, o Prairie, ou Planície Central, é o grande celeiro agrícola do país. É onde tem maior produção agrícola, principalmente de cereais. Não vai rolar produzir fruta no Canadá, né, gente? Por causa do clima. Então são cereais, uma região plana, que tem ali um clima mais ameno comparado à região norte do Canadá. Então, principalmente durante o verão aqui, primavera, ou até parte do outono, a produção ela consegue ser a todo vapor. Quando chega o inverno, as regiões vão ficando cada vez mais frias para o norte e tem que produzir mais no sul aqui do Canadá. Lembrando que o sul do Canadá já é frio, tá? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha mais em dois mapas e finalizar com os dados econômicos do Canadá. Então, olhando aqui primeiro o mapa de agropecuária, como eu estava mostrando para vocês agora, existe uma linha, essa linha verde, que é o limite de agricultura. Ao norte dessa linha é praticamente impossível produzir alguma coisa por conta do clima. As terras ficam até congeladas. Essas são as terras cultiváveis. Vejam que o Prairie é o principal destaque. Produção de cereais, pecuária extensiva. Tem intensiva também, viu, gente? Extensiva é quando o gado é criado solto, tá? Aqui já é a pecuária mais intensiva, na região dos Grandes Lagos. E policultura, produz diferentes tipos de produtos agrícolas, todos que são possíveis. O que não é possível, você já sabe o que faz, né, gente? Não é possível produzir, importa. Tem a pesca aqui de bacalhau e salmão, que são importantes também para a economia canadense. E aqui tem áreas de florestas e terras improdutivas. Vamos ver se vocês prestaram atenção na última aula. Eu falei que um destaque importantíssimo do Canadá é a exportação de papel e celulose e madeira. Tudo bem, pessoal? Isso aí é uma característica importante do Canadá. Em termos de agropecuária e extrativismo, então o destaque está aí para papel e celulose por conta dessas florestas que são exploradas usando o reflorestamento, gente. Não vai simplesmente coletar tudo, cortar tudo e já era. Tem que replantar no lugar. A lei ambiental é bem rígida em relação a isso. No norte do Canadá, eu já falei para vocês aqui dos Inuits, da pesca e tudo mais, tá rolando de alguns anos para cá caça por mamutes, gente, congelados nas geleiras que tem aqui no norte. Isso acontece lá na Sibéria também. Eles vão atrás das presas desses animais, que são de marfim, como de elefante, e valem uma fortuna. Para você ter uma ideia, uma presa de mamute pode custar $1 milhão. Então tem os caçadores, também tem a mineração, que eu vou mostrar no outro mapa aqui para vocês. Lembrando que todos os links estarão na descrição do vídeo. Aproveita e já deixa seu like, já que essa aqui é uma aula de geografia do seu professor, meio youtuber também. Então já lasca um like aí para poder mostrar que o vídeo é legal e eu ficar feliz. Muito bem, galera. Este é o mapa da mineração do Canadá. Tá? Vocês notem que existe até áreas de extração de petróleo e gás. O Canadá é um destaque.
na produção de petróleo, sim, está entre os grandes produtores mundiais. Não entre os primeiros, mas está ali na lista dos maiores, tá? Tem oleodutos que favorecem bastante a distribuição deste recurso e principalmente mandar o recurso para as áreas de maior consumo, onde tem refinarias de petróleo. Estados Unidos, região dos Grandes Lagos e também Vancouver, e aqui também tem cidades importantes dos Estados Unidos. É um país muito grande, com uma diversidade geológica imensa, áreas cristalinas e sedimentares. Sedimentar é onde tem petróleo e gás, cristalino é onde encontra outros tipos de minérios. Então, devido a essa característica, ele é favorecido na questão dos minérios. Guarde aí, gente, que o Canadá ele tem um destaque muito importante para o alumínio, tá? Indústrias siderúrgicas na produção de alumínio. Ele tem bauxita, sim, mas muitas vezes ele compra bauxita também e fabrica o alumínio para vender. Ele aproveita o potencial tecnológico que ele tem, a infraestrutura, para poder fazer isso e ganhar cada vez mais dinheiro. A Jamaica, por exemplo, é um país que tem muita bauxita, mas não produz tanto alumínio, porque ele falta tecnologia, infraestrutura, investimento. O Canadá, ele tem a bauxita e ele produz alumínio. Além de outros produtos que já estão destacados aqui, várias indústrias, como eu falei, indústria de tecnologia e tudo mais. O ouro, sempre a busca pelo ouro nessas regiões mais frias. Eles usam ali máquinas muito poderosas para extrair o ouro, pequenas pepitinhas de ouro, partículas de ouro, em toneladas e toneladas de solo revirado, eles conseguem fazer essa extração. Acaba ganhando no volume, gente. E para finalizar, como falei para vocês, está aqui o nosso índice que contém vários dados sobre a economia canadense. Note que o Canadá está entre as maiores economias do mundo, tem o 17º maior PIB, com 1,77 trilhões de dólares, é menor do que o PIB do Brasil, mas isso não quer dizer que o Canadá é um país menos desenvolvido que o Brasil, muito pelo contrário. PIB nem sempre é sinal de desenvolvimento. Vocês que são meus alunos devem lembrar que a gente já estudou isso no começo do ano. Taxa de crescimento do PIB tem sido considerável aí desde 2017, porém o país sofre muito com qualquer oscilação da economia americana e mundial, já que ele tem uma ligação muito forte com os Estados Unidos. O PIB per capita é bem elevado, está próximo aos 50 mil dólares por ano por pessoa, e está aqui um dado que a gente sempre analisa, hein, gente? A distribuição do PIB por setores. Menos de 2% do PIB vem do setor primário da agricultura e mais de 70% do PIB vem do setor terciário, o setor de serviços, que você vai considerar que tem serviços com salários elevados, com alto nível de capacitação para a pessoa poder trabalhar. Tá? Nos serviços é um setor bem variado, bem diversificado. No caso do Canadá, tem de tudo, mas o setor de serviços de alta tecnologia, de salários com mão de obra mais qualificada, salários melhores, ele é bem elevado. Tem os principais produtos agrícolas, tem até fruta aqui, tá, gente? Mas lembra que eu falei que fruta é coisa bem específica, frutas que são resistentes a climas mais frios. O destaque está para os cereais. E a força de trabalho acontece assim como o PIB, olha só, apenas 2% do setor primário, por ocupação, e mais de 76% no setor que mistura indústria e serviços. Tá? Um pouquinho diferente, você vê que só indústria 13%, só serviços 6% e os dois 76%. Então a maior parte, 98% ali da mão de obra no Canadá está relacionado ao setor secundário e terciário, não ao primário. Muito bem, a gente sempre termina aqui, encerra as nossas aulas de países falando sobre as relações comerciais. Lembra da questão do NAFTA. Os Estados Unidos exportou 423,5 bilhões de dólares em 2017 e importou 442. Ele teve uma balança comercial estável, mais ou menos o tanto que importou e exportou ficou parecido, porém importou mais do que exportou. Quer dizer que existe um pequeno déficit
na balança comercial. Não seria diferente, o principal parceiro de exportação, Estados Unidos, 76% de tudo que o Canadá exportou foi para os Estados Unidos, 4% foi para a China. E o principal parceiro de importação também são os Estados Unidos, com a China em segundo lugar. Mais da metade do que o Canadá importa do mundo vem dos Estados Unidos. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de que o Canadá, vou encerrar aqui colocando este mapinha, o Canadá tem as suas particularidades, é um país desenvolvido, com muitos aspectos positivos e também muito ligado aos Estados Unidos, seja pelo bloco econômico, história, língua, proximidade e até o relevo, ele tem uma disposição do relevo parecido. Então, não se esqueça, se você não viu a primeira aula, que é a aula sobre os aspectos naturais, reveja essa aula e deixe um comentário aí se você gostou da aula, se tiver alguma dúvida. Beleza, pessoal? Nos vemos na próxima aula, no próximo país, na próxima região. Até mais!